Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda. Certamente este método seja algo totalmente diferente do que você tenha visto por aí, e possivelmente seja, porque poucas pessoas conhecem este método, embora ele seja muito usado em outros países como Japão, Coreia, Estados Unidos, México, Chile e muitos outros, ele é pouco difundido. Quando eu te mostrar como este método funciona, talvez você seja mais uma pessoa que duvide um pouco da sua eficiência, por causa da simplicidade. Então vamos lá? Para que você pode usar este método? Quando você se sente ansioso, estressado, irritado, quando você tem insônia e passa o dia inteiro cansado por não ter dormido bem, quando você sente qualquer tipo de dor no corpo, por exemplo, dor no ciático, na lombar, dor nas cervicais, dores de cabeça, cólicas renais, bursite e até mesmo se você sofre com depressão. Mas eu não vou te fazer promessas e nem te oferecer milagres de cura. Mesmo que este método no microsistema das mãos proporcione resultados, muitas vezes nas primeiras aplicações, é bom que você mesmo faça o teste e comprove. E se você é terapeuta, ótimo, porque você tem a chance de aprender um método que poucos profissionais usam e ele pode complementar qualquer terapia que você já use. Este método não é nada invasivo e é por isso que ele pode ser aplicado em crianças também. Muitos dos nossos alunos que são pais, eles aplicam nos seus filhos e principalmente agora, porque em função da pandemia as crianças estão em casa, encerradas e isso causou uma série de sintomas, eles sofrem com ansiedade, com tristeza. E quem pode aplicar este método? Qualquer pessoa. E qualquer pessoa pode também se auto-aplicar. Daqui a pouco eu vou te mostrar como que funciona, tá bom? E agora eu quero te mostrar um relato, porque ele vai te dar uma noção bem específica do que eu estou falando. Algumas semanas atrás eu tive uma pessoa que veio fazer um serviço na minha casa e de repente esse rapaz caiu no chão se contorcendo de dor. E então eu cheguei junto e perguntei o que está acontecendo. Ele disse: eu estou com cálculo renal e estou em crise. Então imediatamente eu peguei o meu apalpador e comecei a fazer o protocolo para doenças renais. E o que é mais incrível é que à medida que eu ia fazendo a pressão nos pontos, ele ia se ficando aliviado, ele ia ficando mais calmo, mais tranquilo. E a maravilha maior é que quando eu coloquei o apalpador no último ponto e terminei essa pressão, ele já levantou da cama, ficou muito agradecido, disse que não estava mais sentindo dor e eu fiquei incrível, quase não acredito. Como que uma pessoa que há pouco tempo estava rolando no chão de dor, e todos sabem que já ouviram falar que dor de cálculo renal é uma coisa terrível, e de repente ele ficou super aliviado, voltou ao trabalho, concluiu sua tarefa e foi embora. Quando foi no outro dia, ele me mandou um WhatsApp dizendo que continuava sem dor, que estava apenas tomando mais líquido para ver se conseguia expelir o cálculo, mas que estava muito bem. Então, essa experiência para mim foi muito importante. Então, depois disso, eu venho fazendo algumas aplicações de protocolos, principalmente para os funcionários da minha filha, que se queixam muito de dores de cabeça e são pessoas extremamente viciadas em remédio para dor. E eu tenho feito esse protocolo para dor de cabeça e eles ficam bem e me agradecem e evitam de tomar remédio. Então, eu venho aqui agradecer por estar repassando esse conhecimento tão importante para nós. No nosso cérebro, nós temos uma enorme parte dedicada para as nossas mãos. Por isso, existe uma profunda interconexão entre a mão e o cérebro. O neurocirurgião canadense Wilder Penfield provou isso. Ele desenvolveu um mapa do cérebro que mostra as proporções que controlam as diferentes partes do corpo. E ele se surpreendeu quando viu que uma enorme parte era dedicada somente para as mãos. É por isso que muitas pessoas percebem os efeitos deste método em tão pouco tempo, porque nas nossas mãos nós temos muitas terminações nervosas. Nós percebemos os resultados nas primeiras aplicações, principalmente quando a gente trata algo que não é tão crônico, como uma dor de cabeça, dores de estômago, dores musculares, ou quando a gente passa por um processo de ansiedade, ou quando aplica este método para tratar insônia, desânimo, cansaço.
Algumas pessoas ficam um pouco desconfiadas no começo, quando escutam a gente explicar que nas mãos nós conseguimos tratar muitos desequilíbrios, mas nós já estamos acostumados com isso. Quando eu morava em Floripa, em Florianópolis, em Santa Catarina, eu apliquei em um amigo que tinha fortes dores no joelho. Ele estava um pouco acima do peso, né? Por isso que ele tinha essas dores no joelho. E todas as terças ele jogava futebol com um grupo de amigos. E esse dia que eu apliquei nele era dia de futebol. E eu lembro que ele falou para mim: Ali, eu não acredito que isso vá resolver o meu problema, eu já fiz muitas coisas e nada resolveu, eu só vou fazer porque eu confio em você. E eu falei: então tá, né, vamos tentar pelo menos. Aí no outro dia, eu já tinha até esquecido, né, de perguntar para ele como que foi, e ele me mandou uma mensagem dizendo que tinha ido no futebol, que tinha corrido feito louco e não sentiu dor jogando e nem no dia seguinte. Então agora vamos ver de onde surgiu este método, quem inventou, por que funciona sem agulhas e por que os efeitos muitas vezes se percebem nas primeiras aplicações. Bom, vou começar te respondendo por partes, né? Eu morei grande parte da minha vida na Espanha, nas Ilhas Canárias, em Tenerife, que é uma das ilhas especificamente, né? Nossa, é um lugar realmente lindo e paradisíaco. Mas, mesmo morando num lugar tão incrível, né, e tendo uma vida que muitas pessoas poderiam invejar, a depressão me pegou. Eu comecei com um simples cansaço, um desânimo, não tinha energia para nada, tive crises de ansiedade também, não tinha vontade de fazer nada. Até que fui diagnosticada com depressão. E meus pais sempre acreditaram muito mais nos tratamentos naturais e na medicina preventiva, né? E meu pai tinha um amigo, o Iro, que ele tinha uma relojoaria. Mas às noites ele atendia, quando fechava a relojoaria, ele atendia no consultório dele com acupuntura coreana. Só que eu não sabia que a acupuntura coreana era nas mãos, senão eu não teria ido fazer uma sessão com o Iro, né? Bom, para resumir, apesar da dor que eu senti, foi muito bom para mim. Agora imagine, para vocês terem uma noção de como dói, imagine alguém fincando na sua mão, na sua palma da mão, uma agulha. Só de pensar já dói, gente, e dói mesmo, dói bastante a acupuntura nas mãos. E apesar da dor, eu fiquei muito surpresa com os resultados com apenas uma aplicação. Sabe aqueles programas? Eu lembro que quando eu cheguei lá, eu era uma pessoa, saí outra totalmente. Você sabe aqueles programas que pegam uma pessoa que não é muito bonita e depois ela aparece transformada, ela fica irreconhecível e depois é literalmente outra pessoa? Foi exatamente o que aconteceu comigo em uma única sessão. Então isso me impactou tanto, gente, que eu quis aprender a fazer isso. Aí eu perguntei para o Iro e aí ele me passou o telefone do maestro Shin, que era um coreano que, além de pouca paciência, ele mal falava espanhol. Aí eu fui falar com o maestro Shin, né? E aí, enquanto ele me explicava tudo, eu ficava pensando: nossa, será que é ele que ensina? Será que é ele que vai dar as aulas? Porque ele mal fala em espanhol. Será que a gente vai conseguir entender? Mas acabei me inscrevendo no curso, mas a aventura não termina por aí. As aulas eram muito engraçadas, porque muitas vezes a gente não entendia quando ele estava explicando algo e a gente perguntava e ele ficava bravo com isso e falava pra gente assim: "E me malha só". Eu acho que era algo assim, mais ou menos, mas enfim, ele queria dizer que ele já tinha explicado, eu já disse, ele falava, né? Então, nas primeiras aulas, logo nas primeiras aulas, acho que foi na terceira ou na quarta aula, quando a gente chegou, ele nos deu umas micro agulhas, né? E aí eu lembro que ele falou assim: "Ahora a pinchar". Que isso ele sim sabia dizer muito bem em espanhol, que queria dizer que era pra gente se colocar as agulhas, né? E lógico que todo mundo ficou com medo, né? Porque a gente ainda não estava familiarizado com o método e todo mundo tinha medo de agulhas, né? E principalmente quando a gente vai colocar nas mãos, que nas mãos qualquer ferida já dói muito, né? Mas a gente não teve outra opção e teve que colocar as agulhas, a gente teve que se auto-colocar as agulhas. Aí um dia a mãe chegou em casa gritando: "Filha, o maestro Shin disse que dá para aplicar este método sem usar agulhas". Eu pensei: será que a mãe entendeu direito? Acho que ela está viajando, né? Porque o maestro Shin, né? O espanhol não é o forte dele. De repente ele quis falar uma coisa, a mãe entendeu outra, né? Enfim. Mas sim, realmente era possível aplicar este método sem usar agulhas. Mas eu não acreditei muito nisso, né? Eu continuei usando agulhas, mesmo sentindo tanta dor, né? Mas a gente acaba acostumando com a dor. Aliás.
Mas minha mãe não. Ela começou a testar nela, sem usar agulhas, um tratamento para rinite alérgica. Desde que ela tinha mais ou menos 3 ou 4 aninhos, ela sofria muito com isso, gente. Ela passou a vida inteira sofrendo com espirros, com febre, com dores de garganta. Ela era extremamente sensível aos cheiros, né? Enfim. No primeiro mês, ela já percebeu que alguns sintomas diminuíram e depois de 3 ou 4 meses, ela já não teve mais crises. Aí sim, eu comecei a acreditar que funcionava sem agulhas, né? Para resumir e não tomar mais o seu tempo, faz mais de 20 anos que a gente vem testando este método de acupuntura, mas sem o uso de agulhas. E tendo bons resultados, tanto na autoaplicação quanto na aplicação em outras pessoas. Naquela época, volta e meia a gente ensinava algum tratamento para algum paciente, para algum conhecido, mostrava quando a pessoa estava com alguma dor, a gente ensinava, né? Foi por isso que decidimos começar a ensinar as pessoas a passar esse conhecimento para outras pessoas. E aí, há 6 anos atrás, mais ou menos, minha mãe começou com os cursos online. Mas era ela que aparecia, né? Eu ficava somente por trás dos bastidores, dando suporte aos alunos e fazendo outras questões. E eu não queria de jeito nenhum aparecer. Eu não acreditava que eu ia ser capaz de transmitir este conhecimento para outras pessoas, né? E muito menos online. E hoje estou aqui, passando este conhecimento de uma forma menos teórica e simples para você, do meu jeito. E eu acredito que a eficácia e a genialidade de qualquer método está na simplicidade. Muitas vezes a gente fica procurando métodos complexos e difíceis porque achamos que vão ser mais eficientes, mas nem sempre é assim. Bom, chega de enrolação. Quero te mostrar a base deste método e também como nós conseguimos transformar todo este conhecimento teórico em algo prático que qualquer pessoa pode aplicar. Hoje mesmo você já vai sair aplicando e você vai aprender porque você pode aplicar também em outras pessoas. Se um dia o seu filho, por exemplo, estiver com uma dorzinha de estômago, você vai saber qual pontinho estimular e aliviar essa dor sem utilizar medicamentos e de uma forma natural. Ou se alguém estiver com dor de cabeça, você vai apertar os pontinhos e essa pessoa não vai acreditar que você tirou a dor de cabeça dela em tão pouco tempo. E se você é terapeuta ou até mesmo acupunturista, depois que eu te mostrar, você vai entender que existe um grande potencial por trás do microsistema que existe nas nossas mãos. Muitas pessoas pensam que a acupuntura lida somente com energia, com coisas mais espirituais, com coisas mais sutis, mas estão enganados, não é só isso. Porque a acupuntura age também na rede neural periférica e alcança o sistema nervoso central e desta maneira provoca um fenômeno que chamamos de neuromodulação, que isso se dá em 3 níveis, local, espinhal e supraespinhal. E isso causa a liberação de várias substâncias, como por exemplo os neurotransmissores, modulando assim funções motoras, sensoriais, neuroendócrinas e emocionais. E os resultados que a gente consegue sem a inserção de agulhas são exatamente os mesmos. A única diferença é que um dói e o outro não dói. Bom, a acupuntura no corpo nem sempre dói, mas nas mãos sempre dói. Não existe um pontinho sequer na sua mão que você coloque com uma agulha e que não doa, né? E você fique à vontade para testar. Nas nossas mãos, nós temos um microsistema completo. O que isso quer dizer? Na imagem, vocês podem ver melhor. Na palma da nossa mão, nós temos representada a parte da frente do nosso corpo, tá? Com todos os nossos membros, braços, pernas, cabeça e com alguns órgãos aqui nesta região. E no dorso da mão, a gente tem a nossa coluna e a parte de trás do nosso corpo. Sabe que toda vez que eu falo isso eu ainda me surpreendo porque é realmente incrível, né? Como nas nossas mãos a gente tem um microsistema e é incrível aquela teoria que o macro está no micro e o micro está no macro. E além disso, disso que eu falei para vocês, dos membros e tudo mais, existem 345 pontos nas nossas mãos e cada pontinho tem uma função específica. E quando a gente combina esses pontos, é o que nós chamamos de protocolo de tratamento, que utilizamos um protocolo para tratar algum desequilíbrio específico. E bom, o que nós vamos fazer agora primeiro, eu vou te mostrar uma das formas de estímulo que ensinamos, que é uma das mais simples e que qualquer pessoa pode fazer desde o primeiro dia, tá?
E segundo, vou te mostrar como tratar um tipo de dor de cabeça, porque existem 8 tipos de dores de cabeça, tá? Mas aqui nós vamos aprender apenas um, porque afinal, quem não tem dores de cabeça, não é mesmo? Agora, toda vez que você tiver uma dorzinha de cabeça, você vai lembrar de mim e vai estimular os pontinhos. E depois também eu vou te ensinar a tratar dor de estômago. Se você estiver com uma dorzinha de estômago hoje, agora, você realmente é uma pessoa de sorte. Então vamos lá, vamos começar? Você vai precisar de um objeto como este, que é um palito de laranjeira. E você pode também utilizar para fazer o estímulo uma caneta sem tinta, né, para não deixar marcas na mão, um lápis ou qualquer objeto que tenha uma ponta similar a isso, tá? Vamos começar então, o que eu vou te mostrar é pela cabeça. Vamos começar aqui pelo dedo médio, que aqui está representada a sua cabeça. Você está vendo essa parte mais elevada aqui do dedo? É o seu nariz, tá? Dos lados estão os olhos, tá? E um pouquinho mais do lado estão as têmporas, que é o tipo de dor de cabeça que nós vamos tratar hoje, que é a dor de cabeça nas têmporas e nos olhos. Então, quando você sentir dor de cabeça, você vai colocar o objeto aqui dos lados, no ponto correspondente às têmporas, você vai pressionar e vai deixar durante 3 minutos. A pressão, ela precisa ser forte, porém não pode machucar, tá? Mas ela vai doer um pouquinho, tá? Então você vai fazer de um lado, pressionar, deixar agir por 3 minutos e depois colocar o objeto do outro lado, ou seja, que corresponde à sua outra têmpora. Uma é daqui e a outra é daqui. Então nós vamos colocar dos dois lados, pressionar e deixar o objeto ali fazendo pressão durante 3 minutos. Se as suas dores de cabeça, além das têmporas, forem nos olhos, você vai então localizar o nariz, que é a parte da gema do dedo, um pouquinho dos lados em cima, é um olho, e do outro lado, o outro olho. Da mesma forma, você vai estimular, vai fazer o estímulo durante 3 minutinhos. É bem simples, gente. Essa é a forma mais simples que a gente tem de tratar os desequilíbrios no microsistema da mão. Como eu falei antes, essa aqui é uma das formas de estímulo. E você pode fazer isso quando está no trabalho, quando está no trânsito, quando está em algum lugar esperando, ou até mesmo no banheiro. Porque tem gente que leva o jornal no banheiro, vai lá, fica no celular, no Instagram, e você pode levar o seu palito de laranjeira e otimizar ainda mais o tempo que você fica no banheiro. Bom, ficou claro como realizar o estímulo? É bem simples. Você primeiro localiza o ponto, que nesse caso é o ponto para dor de cabeça, localiza, coloca o objeto ali e deixa pressionando durante 3 minutos cada ponto, certo? Quando as enxaquecas são mais crônicas, este tratamento pode resolver para aliviar um pouco, tá? Mas talvez não resolva. Talvez ali seja necessário aplicar um protocolo de tratamento. Mas primeiro a gente precisa descobrir o que está causando essa enxaqueca, que isso é fundamental para tratar qualquer desequilíbrio. A gente consegue identificar o que está causando a enxaqueca dependendo da região na cabeça que você sente dor e também fazendo pressões em determinadas partes do corpo, tá? Isso é um método que a gente usa de avaliação. Bom, agora nós vamos ver como tratar a dor de estômago. São 2 dores bem chatas, mas é muito simples de tratar com este método. Então vamos lá, o estômago. Imagine que na palma da sua mão existe uma linha imaginária que passa aqui bem pelo meio. Esse ponto A12, ele fica um pouquinho abaixo desta linha daqui, ele fica bem no meio aqui. Então nós vamos colocar o objeto, fazer a pressão e deixar ali durante 3 minutos. Você não precisa movimentar o objeto, certo? Simplesmente coloca, realiza a pressão, vai doer um pouquinho, tá? Mas isso vai ser suficiente para aliviar a dor de estômago. E este ponto também ele pode ser usado para enjoos, para náuseas. Você pode aplicar este ponto no seu filho quando ele estiver com alguma dorzinha de estômago também. Mas como eu falei antes, a gente precisa saber o que está ocasionando essa dor de estômago, tá? Mas este ponto já vai ajudar a aliviar bastante esse desconforto ali no estômago. Uma dor é um sinal que seu corpo está
te dando para que você cuide disso antes que isso se transforme em algo um pouco mais crônico. Nosso corpo está constantemente nos enviando sinais como, por exemplo, irritabilidade constante, mau humor, dores de cabeça frequentes, desânimo, falta de energia, dores musculares sem motivo aparente. Tudo isso são sinais que seu corpo emite. No nosso curso a gente ensina aos nossos alunos métodos de autoavaliação, de autoanálise, para que eles mesmos consigam entender o que significa cada um desses sinais. Por exemplo, se você sente a dor aqui, o que significa? Quando você pressiona aqui, se está dolorido, o que isso pode ser? Então, por exemplo, se você pressiona nesta região daqui, que a gente chama no hipocôndrio, e ela estiver dolorida, talvez o seu fígado esteja precisando de cuidados, tá? Quando o nosso fígado ele não está saudável, ele quase não apresenta sintomas que se relacionem diretamente com ele. Ele faz isso através de outros sintomas, como por exemplo, sensibilidade nesta região daqui, como eu falei antes, dores de cabeça em determinadas regiões da cabeça. Agora que você entendeu um pouquinho de como este método funciona, você pode aprofundar e ter a chance de participar em um processo mais intenso comigo. Com o que a gente ensina neste curso, você pode até aprender uma nova profissão, que por sinal a gente oferece certificado para este curso. Ou simplesmente você pode aprender este método para não ter que depender de outros profissionais ou de outros métodos mais invasivos. Para tratar, por exemplo, uma dor, aliviar o estresse, diminuir a ansiedade, ou entender como que seu corpo funciona e como que a sua mente funciona para que você consiga restabelecer o equilíbrio do seu corpo mais facilmente. E mesmo que você não queira trabalhar como terapeuta, você pode aplicar em outras pessoas. Você pode aplicar nos seus filhos, no seu esposo ou esposa, no seu parceiro ou parceira, né? No seu namorado, na sua namorada, nos seus pais, em qualquer pessoa que você queira ajudar. Nosso curso é online. Assim que você clicar no botão que está aqui embaixo, colocar os seus dados e fizer a sua inscrição, se você quiser, lógico, você vai receber automaticamente um e-mail com os dados de acesso. E todo o conteúdo vai ficar na plataforma e você pode acessar desde o seu celular, desde do tablet ou do seu computador. Nós já liberamos 22 aulas e um material adicional que acompanha cada aula, além de um guia que tem mais de 50 tratamentos prontos, que você pode baixar assim que receber os seus dados de acesso. São muitos conceitos novos que você vai aprender nessas aulas, portanto, não faça este curso em formato assim de maratona, certo? Você vai ter acesso por muito tempo a este conteúdo, então vá com calma para que você possa assimilar bem este novo conhecimento. E neste curso você vai ter duas professoras, não vou ser somente eu. Uma das professoras sou eu, logicamente, e a outra é a minha mãe, a Caio. Atualmente ela está mais dedicada à clínica e aos atendimentos, mas você vai ver ela em algumas aulas, que inclusive essas aulas nós estamos regravando para um novo formato. Estamos também gravando novas aulas que iremos colocar em breve. Indiferente de quando você faça a sua inscrição, você vai ter acesso a este conteúdo sem ter que pagar mais por isso como os futuros alunos. Nas aulas do curso você vai aprender 3 formas de estímulo, além da que você aprendeu aqui hoje. Essas formas de estímulo, elas são ainda um pouquinho mais eficientes. E a grande vantagem dessas formas de estímulo é que você não precisa parar sequer 10, 15 minutinhos para realizar o estímulo. Você simplesmente aplica este método de estímulo e eles fazem o trabalho sujo para você. Como a gente vive na correria, sem tempo para nada, né? Isso vai otimizar o seu tempo, porque são formas de estímulo permanente e inteligentes. E também iremos te ensinar como localizar bem cada parte do seu corpo na sua mão, para que assim toda vez que você sentir uma dorzinha, você possa aliviar essa dor rapidamente. Ou seja, que você vai ter condições de aliviar qualquer tipo de dor no microsistema das mãos. Você vai aprender também qual a relação dos alimentos com alguns desequilíbrios. Por exemplo, se você sofre com ansiedade ou depressão ou estresse ou insônia, você vai saber quais são os alimentos que precisa evitar e quais alimentos precisa ingerir mais, porque eles vão te ajudar. E vamos te ensinar um teste que ele vai ser uma espécie de guia, de oráculo na sua vida.
E o que ele faz? Ele vai te dizer o que seu corpo precisa para se equilibrar e o que o seu corpo rejeita, porque quando ele rejeita, porque isso vai fazer mal para o seu organismo. Você pode fazer, por exemplo, com alimento, com a banana, por exemplo, tá? Que todo mundo sabe que a banana é cheia de nutrientes, que tem 1000 benefícios, mas talvez a banana, para algumas pessoas em determinadas épocas do ano, a banana não faça bem. Eu, por exemplo, eu fiz com a banana no inverno e meu corpo rejeitou esse alimento, certamente porque a banana é uma fruta muito tropical que tem energia muito expansiva e no inverno tanto o ambiente quanto o nosso organismo, ele fica muito mais recolhido, com a energia voltada para dentro. Então, é por isso que o meu corpo rejeitou esse alimento que é muito expansivo. O pesquisador que inventou este teste, ele fez testes durante 10 anos e comparou os resultados com os exames de laboratório. Ele morava em Nova York e depois que ele comprovou que funcionava, ele ensinou esse teste para um amigo que era médico e que tinha uma clínica na Nicarágua, e o amigo dele também fez testes e comparou os resultados com exames de laboratório. E aqui, mais uma vez, a gente comprova que a genialidade e a eficiência de um método está na sua simplicidade, porque este teste é realmente muito simples. Bom, vamos ver o que mais você vai aprender. As novas aulas que estamos gravando são para que você entenda como que você funciona. Através do formato do seu corpo, é possível você identificar quais são os padrões de comportamento, por que você repete as mesmas situações em diferentes momentos da sua vida e por que você tem os medos que tem. Como o corpo e a mente são uma coisa só, e é por isso que através do formato do seu corpo é possível entender como você funciona na vida e quais são os possíveis conflitos que você esteja enfrentando neste momento. Bom, esse é basicamente, resumidamente, o conteúdo, tá? E desde que nós começamos com os cursos online, nós tivemos alunos de diferentes idades, de diferentes lugares, inclusive atualmente nós temos um aluno que tem 82 anos, tá? E lida muito facilmente com a plataforma, assim, ó, é muito simples realmente. E você também não precisa passar pelo que eu passei, tudo é explicado com muita simplicidade, utilizando o mesmo tipo de linguagem que usamos aqui hoje. Qualquer ser humano acima de 16 anos consegue aprender e aplicar este método. E antes que essa dúvida passe pela sua cabeça, eu já vou responder. Nada do que vamos te ensinar neste curso precisa ser presencial, tudo pelo contrário. O seu aprendizado vai ser infinitamente melhor porque você vai poder assistir às aulas quantas vezes você quiser. Que inclusive essa é uma excelente tática para aprender. Repetir e repetir as aulas porque dessa forma o seu cérebro ele vai registrar mais rapidamente os novos conceitos. E também se você pensar, quando você faz um curso presencial, você acaba gastando com passagens, hotel, hospedagem, porque nem sempre os cursos que você quer fazer são na sua cidade. E mesmo que sejam, você acaba gastando também com traslado. E se você mora em São Paulo, no Rio ou em Brasília, só com o que você vai gastar de gasolina, você já paga o curso. Certamente você já deve ter visto por aí ou nos outros cursos online que você fez, você ganha 1000 presentes e 1000 bônus. Nós aqui não vamos te encher de presentes, eu vou te dar apenas um, porque ele vai realmente te ajudar tanto na sua saúde física como na sua saúde emocional. Você lembra que antes eu falei que quando o nosso fígado ele não está em equilíbrio, não está saudável, ele quase não apresenta sintomas que se relacionem diretamente com ele? Ele faz isso através de outros sintomas. E é por isso que eu quero te dar esse tratamento de presente, é por isso que você vai receber ele. É o tratamento para o fígado, porque este órgão é tão importante que ele interfere em quase todos os processos digestivos e metabólicos do nosso organismo. E quando ele não está bem, imagine o estrago. Se você fica constantemente irritado, se sofre com prisão de ventre, costuma ter coceira nos olhos, ou tem ansiedade por comer, e também se seus olhos ficam avermelhados com muita frequência, se você tem dores de cabeça, geralmente são nas têmporas e nos olhos, e se costuma ver aqueles pontinhos brilhantes no seu campo de visão, ou se você sofre com insônia, certamente o seu fígado está precisando de um help.
Ah, e também, se ninguém te aguenta quando você está de TPM ou se você tem transtornos na menopausa, também pode ser um sinal que seu fígado está precisando de cuidados. Meu namorado ficou muito feliz depois que eu fiz esse tratamento. E é verdade. E os mau humor ainda antes era bem pior. Aqui abaixo do vídeo eu coloquei alguns relatos dos nossos alunos. Eles vão te contar um pouco assim qual foi a experiência deles com este método. E se você quer aprender o método que resolve problemas como dores de cabeça, ansiedade, insônia, angústia, cólicas, dores de estômago, tudo de uma forma muito simples e prática e sem depender de ninguém, basta clicar no botão abaixo para ter acesso a todo este conteúdo. Eu ainda não te conheço, eu não sei quem você é. Não sei quem está desse lado da tela, mas se você assistiu todo o meu vídeo e se interessou por este método, isso me mostra que você está procurando melhores resultados na sua vida e vai ser uma honra de verdade te receber aqui.